Hello, boys and girls, aqui Titia Sá na área e você acabou de se conectar ao blog da Sá 86. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e toca esse sininho aí para você receber todas as notificações de vídeos novos da Titia Sá. Então hoje, sem mais blá blá blá, nós vamos falar de uma resenha de livro que fez muito sucesso aqui no canal, vocês pediram e eu tô trazendo de novo. É Romance Psicografado. Hoje nós vamos falar de Paixão de Primavera. Esse livro foi psicografado pelo espírito Leon Tolstói e ele foi psicografado pela médium Célia Xavier de Camargo, editora Petit. Acho que é assim que fala, tá? Desculpa se eu estiver falando errado. Então, se você gosta de romance espírita, livros psicografados, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Hello, boys and girls, Titia Sá trazendo mais um livro físico, amor. Consegui acabar de ler este romance aqui, que é a história do triângulo amoroso da Ludmila, do Yuri e do Dmitri. Se passa na Rússia. Rússia tão falada aí pela questão de guerras, questões políticas. E esse livro veio parar na minha mão e eu tô muito feliz de trazer esse tema pra roda, trazer pra mesa, porque aqui é um espaço aberto. A gente não tem preconceito, a gente aqui acolhe todos os tipos de religiões. Eu não quero trazer preconceito de maneira nenhuma para o canal. Então, é claro que eu tenho seguidores que gostam desse tipo de leitura e outros que não gostam. Então, eu quero contar para vocês que esse livro é muito interessante, gente. Eu chorei já na página 7. Na página 7 eu já estava chorando. Antes de começar, foi uma mensagem. Eu não sei se você acredita em vidas passadas, se você acredita em espiritismo, se você acredita que existe vida após a morte. Eu não sei no que você acredita. Assim, eu acredito numa... Eu tenho um caldeirão de pensamentos e opiniões, mas eu quero trazer para você a reflexão do romance, em como que, assim, você... a Ludmila, ela se envolve, ela é uma camponesa, digamos assim, vou trazer de uma maneira que vocês possam, o maior número de pessoas entender. É uma camponesa lá do interior de um lugar lá da Rússia, tipo uma aldeia, né? E ela tem uns traços de personalidade que são muito diferentes das outras pessoas. Ela tem traços diferentes, ela tem traços de realeza, coisas muito diferentes, assim, a maneira de se portar, a maneira de falar, a maneira de andar, enfim, e isso chama a atenção, né? E às vezes você vê pessoas muito humildes, com uma postura, uma altivez, você fala assim, essa pessoa é diferente, né? Essa pessoa nasceu com algo a mais. Era isso que falavam da Ludmila. Aí um belo dia apareceu nessa aldeia uns cosacos, que seriam guerreiros, os guerreiros que estavam passando pela região e estavam com alguns problemas e chegaram na região justamente no dia que estava tendo uma festividade. Esses aldeões estavam reunidos numa praça e à noite, em torno de uma fogueira, e as mulheres dançavam, aquela coisa toda, e chegaram justamente no momento que a Ludmila estava dançando. A Ludmila era super tímida, super, né, na dela, mas no momento que dançava, ela trazia à tona uma sensualidade, uma coisa muito diferente, uma luz muito diferente. E justamente nesse momento foi quando o Yuri, que era chefe, líder desses cosacos, não sei assim, se é assim que eu tô falando certo, né? Viu a Ludmila. E foi assim, um deslumbre, foi algo assim, fantástico. Então, ele se apaixonou por ela. Ela também se sentiu muito atraída por ele, muito atraída. E eles
ele sequestrou a Ludmilla. Quando eles estavam saindo da cidade, ele raptou a Ludmilla. Ludmilla foi embora com os cosacos. Mas existia uma pessoa nessa aldeia que se chamava Dmitri, que era um amigo de infância, que a Ludmilla não sentia nada por ele, mas que os pais faziam votos, tanto os pais do Dmitri, o pai do Dmitri, quanto os pais da Ludmilla faziam votos, faziam gosto que ele se casasse. E não tinha, né, outras pessoas, né? Ela ia acabar se casando com o Dmitri. E quando ela é raptada, o pai fala que vai atrás dela, que não vai aceitar aquilo, papapá, papapá. E eu vou tentar deixar o livro aqui, um pouquinho aqui para vocês verem, quem não conhece. Mas aí o Dmitri passa na frente do pai dela, que chama Boris, eu acho, fala assim, não, aí vai atrás dela, atrás, para tentar resgatar a Ludmilla. E nesse resgate, ele acaba sendo, ele acha o grupo, né, de guerreiros, e ele, para não ser morto, ele entra no grupo. E entrando no grupo, ele se torna amigo do Yuri. Não, é assim, tudo rola em torno de uma traição e o Dmitri se envolve nisso, leva o Yuri à morte, dá um jeito de tirar a Ludmilla, vou voltar com a Ludmilla pra aldeia, nós vamos nos casar e tudo mais, mas é o que acontece, amores? Ludmilla estava grávida. E o Yuri morreu e não sabia que ela estava grávida. Aí o Dmitri fica revoltado com aquela situação, abandona a Ludmilla no meio de uma mata, de uma floresta, uma coisa louca, a mulher sozinha, dá um tapa na cara da mulher, fala assim, sua louca! Enfim, fala aí um monte de coisas aí que eu não vou repetir, e larga a mulher ao Deus dará. E volta pra aldeia e fala aí que a Ludmilla, enfim, inventa uma mentira, e segue a vida dele. E aí começa o calvário da Ludmilla. Sem o marido, morto, com um filho na barriga, ela sofre tentando ir para Moscou, que é uma cidade grande, e ela tenta a vida, uma situação para criar o filho dela. Ela passa por muitos. Peraí, agora eu fiquei confusa, gente. Peraí. É o Yuri, o Dmitri e tem mais um. Sim. Que é o Gregory. Exatamente. Falei, gente, tem mais um, não é triângulo, tem mais um, exatamente. Que na verdade são 3 homens que ao longo de várias vidas estão tentando se acertar junto com esta mulher, que é a Ludmilla. Aí quando ela chega em Moscou, ela passa muito perrengue. Ela tem o filho, que ela traz o nome também de Yuri, em homenagem ao pai que morreu. E ela passa um perrengue danado, e ela, uma mulher estende a mão. Ela já tá lá há um tempo pedindo dinheiro na rua, pedindo trabalho e não consegue nada. Só que a mulher que dá a mão a ela é tão inocente, porque ela vivia num lugar muito afastado. E sabe, esse livro se passa numa época que não é de agora, né? E ela ficou muito agradecida, a mulher levou ela para uma casa, uma mansão, ela falou, pô, a mulher vai me dar um trabalho, menina, no prostíbulo. E treinaram ela, como sentar, como se vestir, como falar, como dançar, e papapá, a menina e a mulher foi obrigada a se prostituir. E ninguém conseguia sair daquela casa. E aquilo, né, só que com o passar do tempo, ela descobriu um amigo, que era o Gregory, que frequentava a casa, mas que ia pro quarto com ela só para conversar. Gente, eu tô saindo um pouco assim do vídeo, da lente, pra poder botar a chupetinha no bebê. Aí, eu não vou desistir, gente, de fazer resenha. Não é porque eu sou mãe que eu vou parar de ler nem de fazer esses vídeos pra vocês, tá? Então,
Aí rola muita coisa, aí o Gregory tenta, sabe, tirar ela dessa casa, e o espírito do Yuri aparece na história, vem acompanhando. Então, assim, a gente percebe o que eu refleti, né, com essa leitura. Porque existem pessoas, eu pelo menos eu refletindo, encontrei 2 pessoas do meu círculo de amizade, que você fala assim, gente, conhecidas, né, pessoas conhecidas. Gente, por que essa mulher tá casada com esse cara? Gente, isso não tem nada a ver, e pá. E aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa resignada com aquela situação, entendeu? Não tô falando de sofrer violência e ficar, tô falando de uma pessoa difícil. Às vezes você vê uma pessoa se relacionar com outra pessoa, que é uma pessoa difícil, mas aquela pessoa fica resignada ali, né? Então, era uma situação de muitas vidas que eles estavam tentando resolver. Aonde a Ludmilla lá atrás, no início do problema, era uma mulher interesseira que passava de um homem para outro quando lhe convinha. Então, por exemplo, um era rico, agora eu vou ficar com esse aqui, mas esse aqui é rico e tem poder, tem status, agora eu vou fugir com este aqui. E na verdade, o que ela amava e que a amava também era o Gregory. Então, eles estavam, vida após vida, segundo, não sei se você acredita, tá? Segundo a história do livro, vida após vida, tentando se resolver. E assim, é muito bonito mesmo, a moral do livro, de perdoe os seus inimigos, perdoe, ajude, estenda a mão, porque a partir desse momento que ela resignou e ela na verdade, lá no início, ela tinha sido noiva do Yuri, que era uma pessoa que ela gostava, mas assim, enfim, os pais que tinham armado esse noivado, e ela acabou, ela era apaixonada de verdade pelo Gregory, mas o Gregory era pobre, então ela não queria ficar com o Gregory, enrolava o Gregory, traía o Yuri com o Gregory, então, e apareceu o Dmitry, que era muito rico, tinha poder, tinha status, e ela foge do Yuri com o Dmitry. Então, na verdade, ela atrai todo mundo, vai traindo aqui, vai traindo ali, você tá entendendo? Então, nesta vida, ela foi calvário, ela teve muito calvário. Ela falou assim, vou resignar e vou tentar aprender, eu vou tentar evoluir. Acho que o espírito dela, né, tava assim. E bem assim, na parte final do livro, o Dmitry faz muita coisa nesta vida que passa no livro, né, nessa atual, digamos assim, que muita coisa errada. Mas, no final, nessa parte final, ele acaba sofrendo um acidente grave e ele passa uns anos de cama, sem poder levantar, muito doente. E nesse tempo, eles fazem muitas orações por ele, o Gregory faz muitas orações por ele, o Gregory perdoa, e ele não fala, ele fica vegetando em cima de uma cama. A Ludmilla não o abandona, porque ele passou a beber, ele passou a ser cada vez mais ríspido, cada vez mais grosseiro. O filho da Ludmilla sempre ali, dando uma palavra. Sempre que ele chegava bêbado em casa, fazia um café, nunca jogou a primeira pedra, o menino, sabe? Muito bonito de ver. E quando ele sofre esse acidente, muita gente falava, pô, o cara aprontou com ela de tudo, quanto foi jeito, eu não ia ficar cuidando dele. Ela ficou. Sabe-se Deus se ela sentiu no coração dela que ela devia ficar, né? Ela estava devendo a ele. Às vezes, um sentimento de dívida que você tem, que você não sabe talvez explicar. A gente, quem somos nós para entender, né? Os caminhos de Deus para que a gente evolua, para que a gente aprenda alguma coisa nessa terra. E quando ele estava
tipo assim, num coma, vamos dizer assim. Ele orou muito e ele se conectou muito com Deus, se permitiu, sabe? E ele se preparou. Então, eu também lembrei de algumas pessoas que antes de falecer ficaram vários anos acamadas, sabe? Talvez essa pessoa não é castigo, ela estava talvez pagando já uma grande parcela da sua dívida. E falou assim: Deus, eu aceito. Eu prefiro já pagar bastante coisa que eu tenho aqui nessa e talvez fique menos, né, para a próxima. Né? Não é castigo, é evolução. Gente, a gente quando eu li esse livro aqui, a gente eu fui começando, parece que a tua mente vai abrindo mesmo, sabe? Será que é isso mesmo? Que coisa interessante, né? Às vezes a gente olha pro outro e não consegue perceber que o outro é tão nada quanto nós. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente não sabe. A gente, na verdade, sabe nada que a gente veio fazer aqui. A gente sabe nada. Mas a gente tem que querer evoluir. Evoluir como ser humano. Evoluir como cristão. Evoluir. E evolução é amor, né? Qualquer religião que eu conheça prega o amor. E só o amor salva. E aqui também tá. O amor salvou. E é lindo, lindo demais, lindo demais ver quando o espírito do Yuri, que primeiro faleceu, depois é o espírito do Dimitri, e passa-se os anos e eles pedem para reencarnar e eles vêm como netos da Ludmilla e do Gregory. E esses que ainda estão aqui na Terra, o Gregory e a Ludmilla, jamais evoluídos, jamais conscientes dos seus papéis, né? Os tratam com tanto amor e com tanta sabedoria, sem saber dessas histórias, sem saber desses passados, de tantas vidas, mas eles já tinham mais sabedoria, já tinham muito amor para dar, e eles vão quebrando essas barreiras, se unindo mais, se unindo no amor. Então, eu queria dizer para você, se você topa ler um livro psicografado, um romance espírita, leia A Paixão de Primavera, é uma boa reflexão, legal demais você ler nesse final de ano, quem sabe rever seus princípios e valores. Será que você foi um bom ser humano este ano? Será que você evoluiu no amor com o seu próximo? E queria dizer para você que o mais difícil é a gente fazer dentro de casa. Às vezes a gente prega e faz muita caridade para o outro na rua. Às vezes você dá tudo na rua. E às vezes dentro de casa só queriam que você desse às vezes uma palavra, um abraço, um ouvido para a pessoa te contar uma história, e às vezes você não tem esse pequeno gesto de amor. Então vamos aproveitar esse final de 2022 e evoluir no amor, tá bom? Me conta se você já leu um romance espírita. Se você já leu, comenta aqui. Se você tem algum para me indicar, comenta aqui também. E por favor, vamos botar chuva de like nesse vídeo. Se vocês gostam de romance espírita, querem ver mais romance espírita aqui, chuva de like. Se tiver 100 curtidas nesse vídeo, vem mais outro romance espírita por aí, tá bom? Beijo da Sara!